Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora pro nosso videozinho falar aqui um pouco do estudo de mercado. Eu vou começar a ser um pouco mais breve, tá pessoal? Eu tenho passado muitas dicas no nosso canal do Telegram, então eu vou concentrar as explicações durante o dia no Telegram, tá? Para os estudos de mercado serem mais objetivos. Assim eu acho que facilita e fica menos cansativo o vídeo, certo? Então não se esqueça aí de deixar aquele like, curtir o canal, divulgar aí com quem vocês acham que deve, para que o YouTube possa estar cada vez mais compartilhando esse vídeo na timeline de quem achar que deve, para estar ajudando cada vez mais pessoas, beleza? E informando só que o nosso disclaimer está na tela, lembrando que a gente trata aqui só de estudos e não recomendações de compra e venda de nenhum ativo. Então bora pro gráfico. O índice hoje ele deu bons trades, né? Quem acompanhou o Telegram ali viu que de manhã a gente falou sobre esse trade aqui da venda, que pegou essa venda aqui, ó, top. Ele deu duas oportunidades de entrada, na verdade. Deixa eu abaixar aqui, porque eu estava explicando, pessoal, inclusive no nosso Telegram, a questão de esperar para operar, né? Quando ele fez isso aqui, ó, ele fez esse primeiro candle do 15 minutos, esse spinning top, e aí ele ficou trabalhando aqui dentro. Desculpa. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de venda, né? Baseado no quê? No 2 minutos. Que a gente teve as oportunidades, que é onde eu tenho explicado para o pessoal o como analisar, né? Aqui, ó, quando a gente parte para 2 minutos, a gente tinha a máxima do dia, a gente tinha a mínima do dia. Aí ele criou essa mínima, criou essa máxima aqui, ó. E aí ele consolida dentro da consolidação. Aí o que ele fez? Busca liquidez, volta, busca liquidez. Quando ele volta a buscar liquidez aqui nesse topo, ele tem por obrigação romper e testar a máxima do dia. Quando ele faz isso, ele volta e deixa esse candle aqui. Aqui foi nossa entrada. O primeiro alvo era aqui embaixo, a mínima do dia. E o segundo alvo era o fundão, lá embaixo. Que foi um trade top. Eu peguei a primeira perna aqui só, né? Aí bati a meta já do teste da mesa proprietária. Acabei saindo. Aqui ele deu uma segunda chance de entrada, quando ele voltou para testar a entrada aqui, stop na máxima e alvo na mínima. Até coloquei isso lá no grupo, né? Porque a gente tem que saber quando ele está testando fundo e quando ele está fazendo rompimento. E aí depois a gente tinha o preço marcado nessa região aqui, né? Que era a nossa região, que era o nosso fundo, e aí ele veio só fazer um teste. Ele veio só fazer um teste de demanda, aqui, ó. E aí eu postei depois a oportunidade que ele deu na compra para o pessoal saber e entender fazer a leitura, tá? Porque o que é fazer a leitura? É entender o seguinte: nós tivemos aqui o fundo marcado, né? Marcou o fundo. E reparem que ele deixou um candle verde e esse outro candle aqui ele rompeu o topo anterior. Então ele deixou um topo aqui. E aí o que a gente faz? A gente espera, como eu falei lá em cima, fez uma consolidação, a gente espera. Espera o quê? Para ver o lado que ele vai romper. E aí o que ele faz? Ele rompe e ele volta para fazer o quê? Testar o topo que foi rompido, e aí onde ele deu a outra oportunidade. O primeiro alvo era aqui, nesse order block que tinha ficado aqui, nesse rompimento de fundo que deixou ordens presas, e o segundo alvo era o topo do dia. O segundo alvo era lá em cima, tá? Ele tinha como primeiro alvo aqui, parcial, e segundo alvo, a máxima do dia. Quando ele falha o fundo e ele faz esse movimento aqui, pessoal, vocês têm que saber de uma coisa. Ele veio buscar liquidez no fundo que faltava e foi testar a máxima do dia.
E aqui, ó, vocês reparem nessa parte verde, que ela é o quê? A atualização do fundo. Ou seja, o order block ficou sendo esse aqui, tá? E apenas marcado o fundo. Então esse é o detalhe que vocês têm que ter atenção. Aí depois de tarde o preço acabou travando, né? Então vamos lá falar aqui do estudo, que na verdade não muda muito do que estava de ontem para hoje. Nós ainda continuamos com essa zona aqui como sendo o choque, tá? Ou seja, essa zona precisa ser rompida para o preço reverter. Ainda que a gente ainda está no movimento de compra, ou seja, a gente está numa consolidação nesse meio aqui, tá? Então, consolidação, vocês sabem como opera. Enquanto ele estiver no topo dando sinal, a gente vende. Enquanto ele chegar no fundo dando sinal, a gente compra. E aqui a gente tem esse outro order block que precisa ser testado, que se ele romper esse topo aqui, ele vai testar esse order block aqui. Certo? Então, pro índice é esse desenho que a gente tem para amanhã. Dólar. Vamos falar rapidinho do dólar aqui, ó. O dólar também ficou... Ele abriu... O dólar já foi mais direcional. Deixa eu só tirar que isso aqui não é mais choque. Né? Opa, cancela. A gente tem agora aqui essa zona que está marcada, porque aquele ali é um movimento não terminado. Então esse aqui é o meu topo. Pode tirar essa linha vermelha. E essa linha verde ela passa a ser aqui embaixo. Então esse que é o choque e é onde a gente espera o preço. Para determinar se ele tem que romper aqui para descer. Enquanto ele estiver aqui, se ele abrir para cima, espera a volta e compra. Porque hoje vocês viram que ele foi muito direcional. Ele abriu rompendo o topo, voltou para testar o topo rompido e foi testar o topo de novo. Então o dólar hoje ele foi muito técnico hoje, tá? E é esse que fica o nosso desenho para amanhã do dólar. Forex, rapidinho aqui falando do Forex, porque nada mudou do que eu falei ontem. HK, ele continua nessa consolidação aqui. Enquanto ele está dentro dessa consolidação, a gente não faz nada, tá? Então a gente tem que aguardar. Por quê? Porque a nossa venda ela está nesse ponto aqui. A nossa venda ela tá nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui de cima. Então ele está nessa consolidação. A gente tem que esperar ele chegar. Nós estamos no gráfico de 4 horas, né? Esperar ele chegar dentro dessa região. Esperar chegar dentro da... Deixa eu botar o preto aqui. Esperar ele chegar dentro dessa região, fazer a falha para dar a venda e aí buscar os níveis de baixo, tá? GBP/USD é a mesma coisa. Ainda continua consolidado. Hoje o movimento foi bem consolidado. E o EUR/USD também, tá? Nós tivemos aí até uma entrada no EUR/USD que acabou não rendendo. E eu acabei saindo antes com protegido. Mas ele está no caminho de alta. Ele está no 4 horas, ó, vocês podem observar. Ele rompeu, agora ele está fazendo a volta, então ele tem o caminho aqui. O primeiro alvo que ele tem é aqui em cima. Só que a gente tem que aguardar que ele faça o movimento de volta, né? Então a gente tem esse fundinho aqui, ó. Só marcar esse fundo aqui. Que é um fundo que ele pode estar vindo testar. Vou deixar ele marcado de verde claro, que é um fundo mais fraco. O verde é o mais forte, é o escuro, tá? Que ele pode fazer um teste aqui para depois ganhar força para subir. Então esse é o desenho do Forex que não mudou muito do estudo de ontem. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Um vídeo um pouquinho mais curto, mais objetivo. Tenham todos uma excelente noite, bons estudos. Aproveitem para ver os estudos, entender as zonas de preço. Lá no Instagram tem as explicações de hoje no índice. Aproveitem para estudar, tá? E tenham todos um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.